todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar abaixo aí do vídeo seu comentário, a sua opinião sobre este vídeo, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Nós estamos estudando o seguinte tema: os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista desse segundo trimestre de 2022 é o pastor Osiel Gomes. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a 8ª lição. Você que tem a revista, abra a sua revista na lição 8. E você que não tem a revista, pega a sua Bíblia, amém? É bom ter os dois, a Bíblia e a revista. Então, esse estudo aqui é estudo preparatório para professores e alunos da escola dominical, todos que amam a palavra de Deus. E eu convido você também, que não é participante da escola dominical, a participar conosco todos os domingos pela manhã, de 8 às 10. Venha aprender a palavra de Deus, amém? E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 8, com o seguinte tema: sendo verdadeiros. O textuário nos diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Vamos ler lá Salmos 32, versículo 2. Fala o seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em quem o cujo espírito não há engano. Então, amados irmãos, aqui fala a felicidade do homem perdoado, a exortação ao arrependimento. Então, precisa se arrepender, precisa ser verdadeiros em todas as áreas. E aqui fala verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão dos outros, bons motivos, mas por obter glórias diante dos homens. Então, aqui o comentarista está dizendo, na verdade prática, aquelas pessoas que são hipócritas, aquelas que não praticam boas ações para ajudar o próximo, mas pensam em si próprio, pensam em ter vanglória. Então, amados irmãos, aqui é que Jesus chamando de hipócritas. Então, nós vemos que nós precisamos ser verdadeiros, ajudar o próximo, estender a mão para o próximo. Então, aqui Jesus ensinando o Sermão do Monte, a qual nós estamos estudando o capítulo 5 ao 7. Nós estamos no livro de Mateus. Você que tem a Bíblia, abre sua Bíblia em livro de Mateus, capítulo 5. E nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, a qual Jesus ensinando ali a multidão e aos seus discípulos sobre o reino de Deus. Então, amados irmãos, aqui fala Mateus 6, de 1 ao 4. Então, nós acabamos de estudar o capítulo 5. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Então, nós estamos estudando do capítulo 5 ao 7. Então, hoje, nós vamos estudar o capítulo 6, de 1 ao 4. Fala o seguinte: guardai-vos de fazer a esmola diante dos homens, para que sede visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quanto, pois, dereis esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita, para que a tua esmola seja ocultamente, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, amados irmãos, aqui Jesus ensinando sobre estender a mão para o necessitado. E aqui, amados irmãos, nós vemos que Jesus repreendendo os hipócritas, ali no livro de Mateus, nós vemos que aqui fala: Jesus chamou hipócritas as pessoas que não praticam boas ações. Então, amados irmãos, Jesus, ele chamou de hipócritas aquele que não estende a mão. Então, nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele ensinou sobre a cerca do reino de Deus. Então, nós vemos no livro de Mateus 5, fala sobre o reino de Deus,
sobre as bem-aventuranças. Então nós vemos que o homem, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Mas para ser bem-aventurado, ele precisa andar dentro da palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui fala, continuando a leitura, e quando orares, não sejam como os hipócritas, pois conduzem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, Jesus falando, já receberam o seu galardão. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus ensinando que o homem precisa ser sábio. Então, aqui nós vemos, amados irmãos, que precisa estender a mão. Então, precisa ser verdadeiro em todas as áreas. E aqui fala, o ensinamento de Jesus, na introdução, o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com valores do reino de Deus. Uma sequência que vive esses valores e buscar ser aprovado por Deus, não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Vamos ler aqui Lucas 12, 1. Fala o seguinte, Lucas versículo 12, versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas de sorte que atropelavam uns outros, começou a dizer aos seus discípulos, aquartelai-vos primeiramente do experimento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, Jesus repreendendo os fariseus, nós vemos que os fariseus, eles eram hipócritas, e nós vemos aqui Jesus, ele falando, aquartelai-vos primeiramente do fermento. Então, nós vemos que quanto há fermento, nós vemos que o fermento, ele faz crescer a massa. Nós vemos, amados irmãos, então, nós vemos que na igreja do Senhor não pode haver fofoca. Porque, amados irmãos, o fermento, ele faz amassar a massa. E através do fermento vem a hipocrisia. Então, amados irmãos, Jesus ensinando sobre a hipocrisia. Então, Jesus repreendendo aqueles fariseus. Então, amados irmãos, aqui fala, nessa lição veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por compaixão dos outros, mas por bom motivo para bater glória de Deus. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que Jesus ele condena aquelas pessoas que não faz para a sua vanglória, não faz para ajudar os necessitados, o próximo. Então, Jesus falando que, repreendendo os fariseus acerca desse ajudar. E aqui Jesus falando que os fariseus, nós vemos que os fariseus, amados irmãos, eles amavam a lei, mas eles não obedeciam ao que Jesus falava. E aqui fala, amados irmãos, nessa lição veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por compaixão, por outro motivo, para bater diante dos outros. Então a palavra-chave é verdade. Então, amados irmãos, nós devemos falar a verdade. Nós vemos que nós estudamos na lição passada, que nós devemos ser honesto no nosso falar. A Bíblia diz, dizer sim, sim ou não, não, que passar disso é procedência maligna. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, o ato de dar esmola e a hipocrisia, definição da hipócrita. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretende impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites, não nas questões centrais da fé, cujo conversa espiritual. Então, amados irmãos, Jesus ensinando que o homem, ele precisa ser sábio. E aqui, amados irmãos, Jesus ensinando sobre a hipocrisia. Nós vemos que Jesus repreendeu os fariseus. Os fariseus, eles eram hipócritas. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazer os hipócritas nas sinagogas
que nas ruas parecerem glorificados. Então, amados irmãos, não devemos ser glorificados pelo homem, mas ser glorificado por Deus. Então, nós vemos que Jesus repreendeu os fariseus, e nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, o uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza hipócrita, cujo pretende impressionar os observadores, cujo o foco enfim não na central da fé, cujo conversa espiritual onde esconde os motivos corruptos. Em Mateus 6, o hipócrita está a contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. Então, amados irmãos, nós vemos que tudo que nós devemos fazer para o Pai, em oculto. E oculto é aqui que é oculto. Não a pessoa saber, somente a pessoa que está ao lado, mas só a pessoa e Deus que pode saber. E aqui, amados irmãos, e aqui fala, o hipócrita já li. Agora é o segundo parágrafo, irmão, amados. Primeiro ponto, segundo parágrafo. Fala o seguinte: o grande desejo do hipócrita é sempre aparecer exteriormente. Então, exteriormente, não de interior, mas exterior. Então, mostrar que ele é mais, que ele pode fazer tudo, que ele ajudou, mas quer a recompensa. Então, amados irmãos, isso é a pessoa hipócrita. Nós devemos ser o quê? Ser sal e luz do mundo. E aqui fala, amados irmãos, mas o problema do lado interno, sua verdade natureza não é revelada. Então, nós vemos que só Deus que conhece o interior do homem. Nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, ninguém sabe o que é o íntimo do ser humano, somente Cristo, que conhece a natureza humana. Então, só Cristo que conhece o homem. Nós vemos aqui João 2, versículo 25. Fala o seguinte: e não necessitava de que alguém necessitasse do homem, porque ele também sabia que havia homem. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui fala sobre aqui fala, no íntimo do ser humano, somente Cristo conhece a natureza humana. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem que ser o coração preenchido pelo amor de Cristo. Então, para você ter o amor de Cristo, você precisa ser transformado, precisa ser uma nova criatura. E aqui fala em Mateus 5:48. Vamos ler aqui. Fala o seguinte: seja vós, pois, perfeito, como perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, amados irmãos, devemos ser perfeitos como nosso Pai Celestial foi perfeito. E aqui fala, amados irmãos, aqui o primeiro ponto, a parte 2, fala o seguinte: a justiça pessoal. Por que intermédio de justiça pessoal? Os discípulos de Jesus deveriam viver diretamente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas, mostrar ao público sua grande espiritualidade. Então, amados irmãos, aqui Jesus repreendendo os fariseus, eles faziam tudo para se engrandecer pessoalmente. E Jesus falou que não devemos se engrandecer, devemos agradecer a Deus. Então, nós devemos dar o valor para Deus. E aqui fala, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que sede visto por eles. Aliás, não tereis galardão. Então, aqui está falando, se nós fazemos para o homem, nós não teremos galardão. Mas se nós fizermos para o Pai, nós teremos o galardão. E aqui, amados irmãos, as três partes da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca ao serviço ao próximo, e também é o culto a Deus. Vamos ler aqui Tiago 1:27.
Tiago 1:27. Fala o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardai-vos da corrupção do mundo. Então, amados irmãos, a nossa vida deve ser pura e imaculada. E precisamos visitar os órfãos e as viúvas. Então, aqui fala sobre assistência social. Então, amados irmãos, deve ajudar o próximo, mas não deve se retribuir com dinheiro financeiramente, mas fazer por amor, ajudar o próximo. Então, amados irmãos, aqui Jesus, ele repreendendo os fariseus faziam tudo para ajudar os órfãos e as viúvas, mas eles faziam para se mostrar publicamente, mostrar que é bom, mas quem é bom é Deus. Então, amados irmãos, Jesus repreendeu os fariseus, chamou eles de hipócritas. E aqui, amados irmãos, aqui fala, a oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que não são praticados. Então, aqui nós devemos ter a oração, o jejum e a oferta. Então, amados irmãos, devemos fazer para Deus, não fazer para o homem. Como nós vemos aqui, nós lemos lá em Mateus 5, nós estudamos na lição passada sobre, para você se ofertar ou dizimar, você precisa primeiramente, tiver alguma ofensa com o seu próximo, que deve fazer, vamos ler aqui. Nós vamos aprender mais e mais a palavra de nós estudamos na lição passada, mas nós vamos recapitular de novo. Vamos ler aqui Mateus 5, a qual nós estamos estudando. Mateus 5, a partir do versículo... Aqui, ó, a partir do versículo 24, versículo 24 fala o seguinte, ó. Deixa ali diante do altar, versículo 23 primeiro. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí lembrar do teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, amados irmãos, até para você apresentar a sua oferta, se tiver alguma coisa contra o seu próximo, primeiramente você deve consertar com ele e logo após apresentar a sua oferta. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que Jesus, ele ensinando sobre a boa ação, ajudar as pessoas necessitadas, os órfãos, as viúvas. E aqui fala, amados irmãos, auxiliando o próximo sem lardade. Qual é a manifestação do teu coração? A prática da generosidade para alguém é bíblica e até estava no presente da lei de dom. Então, amados irmãos, para você fazer a generosidade, você deve, aqui fala, generosidade, você deve ter bom coração. Não se lucrar, mas sim fazer para a honra e para a glória do Senhor. Fazer com amor. E aqui fala, amados irmãos, fazendo com amor terá o galardão. Agora, se fazer para a vanglória, não terá galardão. Que fala, ó, o verbo hebraico para generosidade significa resolver completamente, recompensar, repartir. Então, tudo aqui é os benefícios, é as qualidades da generosidade. Telecosamente, a generosidade expressa gratidão por o benefício recebido. Então, amados irmãos, tudo isso é o amor. Nós vemos que lá a Bíblia fala sobre o fruto lá no livro de Gálatas, lá fala o fruto do Espírito, não falou os frutos do Espírito. Por que não fala os frutos do Espírito? Ali tem vários frutos, mas nós vemos que ali fala o fruto no singular. Porque o apóstolo Paulo falando sobre o fruto, que o único fruto é coligado ao amor. E nós vemos que o amor, ele é benigno, o amor, ele é calmo. Então, nós vemos a qualidade dos frutos do Espírito, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão. Isso não é uma lei. Então, nós vemos, amados irmãos, devemos ter a prática do amor. Então, o amor, ele é o vínculo da perfeição. Aqui fala, ó, o que buscamos, conciliamos o próximo. O discípulo de Cristo não busca de se promover quando se dispõe à generosidade com o seu próximo.
não se interessa em chamar a atenção de ninguém. Todavia, sua benevolência e agilidade são atos piedosos praticados com parte essencial da religião pura. Então, amados irmãos, nós vemos que para nós ajudar o nosso próximo, não devemos pensar em ter recursos financeiros, em se mostrar mais do que os outros, mas fazer para a glória do Senhor. Nós vemos que Jesus ele nos chamou como servos. Servo o quê? Para servir. Jesus ele veio também como servo. Nós vemos que ele veio como homem, 100% Deus, 100% homem. E nós vemos que a Bíblia diz que ele veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir a humanidade. Então ele veio humilde. Então precisamos ter a nossa humildade em nossa vida. E aqui fala, amados irmãos, a maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou louvarmos a nós mesmos. Quando ofertarmos, devemos tocar trombetas. É claro que a referência de que Jesus fez toque foi metafórica, que é tornar público. Então aqui está falando sobre Jesus falando sobre tocar a trombeta, explicando a forma de metafórica, comparando. Quando você ofertar, você deve louvar o Senhor, mas para Deus. Então, aquela oferta também, ela é recebida. Então, amados irmãos, devemos fazer para a glória do Senhor. E aqui fala, ofertar, Jesus diz que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarme público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Então, nós vemos que a oferta, amados irmãos, ela não é obrigada a pessoa ofertar. Mas o dízimo, amados irmãos, ele é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos dar com alegria. Nós vemos que o dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Se nós ganhamos R$1.000, a 10ª parte de R$1.000, R$100. Então, R$100 é para o Senhor. Agora, a oferta, ela é voluntária. A oferta você dá conforme que Deus põe no seu coração. Pode ser R$5, pode ser R$1, pode ser R$2, pode ser R$10, conforme que Deus pôs no coração. Aqui, amados irmãos, o terceiro ponto fala o seguinte: Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê. Um dos atributos. Então, aqui nós falamos sobre os atributos divinos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O que é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. O que é onipresente? Ele está agora. Onipotente, ele é todo poderoso. Então, aqui sobre os atributos de Deus, a onisciência de Deus, ele sabe de tudo que o homem está fazendo. Deus, ele vê tudo. Ele vê as boas obras do homem, vê as coisas boas e as coisas más. Então, nós vemos que Jesus, ele contempla tudo. Nós vemos que Jesus, ele é espiritual. Nós vemos que aqui fala, o Deus que recompensa, o nosso Deus contempla tudo, em especial o que bem que fazemos. Então, amados irmãos, tudo que nós fazemos de bem, o Senhor ele anota lá no caderno espiritual. Se nós ajudarmos o próximo, quando chegarmos até no tribunal, nós vemos que a Bíblia diz, todos vamos chegar ao tribunal de Cristo. E lá vai apresentar ali tudo que nós fizemos de bom para aqui na terra, para o ser humano, tanto para aquelas pessoas que receberam a Jesus como Salvador. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, as palavras dos seguidores de Jesus devem ser apresentar retidão e honestidade. Então, amados irmãos, devemos fazer tudo para agradar a Deus, obedecer a palavra de Deus, amém? A conclusão fala o seguinte: por meio de Jesus, ficamos cientes de que ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos, e que nossa justiça ultrapassa a eles. Mateus 5, versículo 20. Vamos ler aqui. Fala o seguinte: porque vos digo que vossa justiça não exceder do escriba dos fariseus, não pode, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Então, amados irmãos, nós devemos obedecer o ensinamento de Jesus. Então, amados irmãos, devemos andar na verdade, sejamos honestos no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Amém? Então, eu espero que os irmãos gostem desse estudo. Espero que os irmãos deixem aí seu joinha, compartilhem também para os seus amigos. Amém? E nós vamos estudar, amados queridos irmãos, a próxima lição. Nós vamos estudar sobre o jejum, orando e jejuando como Jesus ensinou. Então, nós vamos continuar o livro de Mateus capítulo 6. Amém? Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo.
Eu te agradeço pela tua maravilhosa palavra, você tem falado em cada vida, ó Pai. Ó Deus, que se essa tua palavra possa penetrar em cada coração, Pai, e cada um possa sentir a tua presença, o teu poder, Senhor. Ó amado Deus querido, que nós possamos ser honestos, Pai, que possamos obedecer a tua palavra, Pai, amar o próximo como nós mesmos, Pai, como o Senhor nos ensinou, Pai, amar o Senhor primeiramente, o Senhor sobre todas as coisas, e amarás também, Senhor, o nosso próximo, Pai, nos dá força para a caminhar na tua presença, obedecendo a tua palavra, Senhor. Não só falando com nossas palavras, mas também praticamos, nosso Senhor, o que nós falamos, ó Pai, e vivemos também, Senhor. Abençoa cada vida, Pai, que este vídeo, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.